Boa tarde, bem-vindos. Eu vou a este workshop de constelações e vou começar por explicar-vos, dar-vos uma pequena introdução das constelações, um contexto histórico, mas também depois a minha perspectiva sobre as constelações. As constelações, tal como as conhecemos, têm origem num senhor alemão, que é o Bert Hellinger, que morreu há uns menos de 10 anos, mas tem uma origem anterior. Começamos na psicologia moderna com o Freud, depois com o Jung, que traz o inconsciente coletivo, que é algo que nós usamos nas constelações. Depois tem a evolução para a teoria dos campos morfogenéticos do Rupert Sheldrake. Mas há um senhor contemporâneo de Freud, um pouco depois, mas ainda contemporâneo, que é o Moreno, que nos traz o psicodrama. No psicodrama nós fazemos uma representação, a escola de psicodrama, o trabalho terapêutico é através da representação em forma de teatro, é uma dramatização do problema da pessoa. Então, o Bert Hellinger, que foi missionário em África e era terapeuta, observou e trazia esta escola do Moreno e do psicodrama, do Jung, do Freud, foi observar nas tribos princípios que a antropologia observou também e que são universais. Ele nas tribos olha e vê que na tribo a ordem é essencial, o mais velho é mais importante que o mais novo. Porquê? Porque ele tem a sabedoria. Sem o mais velho, sem o conhecimento dos mais velhos, dos anciãos, a tribo não sobrevive. Se nós não tivéssemos chat GPT, se estivéssemos na tribo, podíamos perguntar aos anciãos, aos mais velhos: olha, como é que tu fazes isto? Como é que tu limpas esta nódoa? Como é que tu fazes este prato, não é? Ou então íamos ao livro, ao Pantagruel, ou outro livro de culinária, ver. Mas, normalmente, então, nas tradições culinárias, é normal que vá passando e nós conhecemos os pratos porque são tradições de anos e anos. Então este conhecimento ancestral é essencial na tribo e é essencial para nós seres humanos. Depois temos a pertença, todos pertencem à tribo. Pode haver alguém que sinta que aquela tribo não é bem a sua tribo e até pode, de acordo com a tribo, ir para outra, ou por casamento, ou por qualquer motivo, mas fazem parte da tribo porque nasceram na tribo. E os não nascidos, e numa tribo, como devem imaginar, morrem muitas crianças, os não nascidos também fazem parte. Portanto, os não nascidos têm que ser reconhecidos. E nesta questão da pertença e da ordem, especialmente na ordem, nós hoje em dia invertemos muito a pirâmide. Porquê? Porque enquanto numa tribo o casal, o homem e a mulher, adultos, ou pelo menos adultos para conseguirem ser pais, jovens adultos, tiveram que passar por muito para sobreviver, porque desde animais, desde doenças, desde mortes acidentais, desde de morrer logo no parto, seriam muitas as mortes de crianças. Então, o que é importante é o casal, não o bebê. No mundo moderno, como temos uma pirâmide invertida em que temos bisavós, avós, famílias dos dois lados, pais, e depois temos um casal com uma criança. Então temos uma pirâmide invertida em que temos muita ancestralidade e poucas crianças, enquanto na tribo teriam que nascer muitas crianças para poucos sobreviverem. Então o casal é sempre mais importante do que os filhos. Quando nasce uma criança e a mãe vai se manter até aos 3 anos com uma ligação muito umbilical a essa criança, mas depois é necessário começar a cortar esse cordão umbilical e nunca esquecer o parceiro com quem se estava antes e que é o pai dessa criança, e que esse parceiro é mais importante do que a criança. Não mais importante no sentido do cuidado, mas mais importante no sentido da ordem. É isso que o Bert nos traz. E por fim, o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio entre dar e receber é algo que é válido para todas as relações, exceto para a relação entre os pais e os filhos. Porquê? Porque os pais dão a vida aos filhos, então há uma dívida de vida
que os pais têm para com os filhos e que não pode ser paga diretamente. Os filhos, e se na cerimónia do casamento cristã, religiosa cristã, dizia-se ou diz: deixarás pai e mãe. Este deixarás pai e mãe é mesmo deixarás pai e mãe por completo emocionalmente. Que é, deixas a tua família de origem, pois só assim é que podes formar uma nova família. E então este processo de deixar os pais, não podemos pagar a dívida de vida ficando a tomar conta dos pais. Os pais é que são os grandes, é que tomaram conta de nós. A nossa função, enquanto filhos, é dar vida. Quando damos vida, continuamos a espécie. Quando continuamos a espécie, pagamos a dívida de vida que temos para com os pais. Olhando para a tribo, olhando para o que Bert traz nos anos 80, 90, etc., e podemos ir ao YouTube encontrar vídeos do Bert Hellinger a fazer constelações. Existem muitas variações do formato original do Bert na forma de colocar os temas e de conceber os temas. Porque o que acontece, eu sou engenheiro eletrotécnico de formação, e é fácil de perceber e de perceber que isto é comum e é entendido assim. Nós somos uma antena. Nós como antena emitimos ondas e recebemos ondas. E se formos então à física quântica, percebemos que estamos mesmo todos ligados. Há um efeito muito giro que é o entanglement, que o Einstein chamava o Spooky Effect, que significa duas partículas que estiveram juntas independentemente e depois são separadas. Quando há uma atuação de uma partícula, a outra partícula reage em simultâneo, independente da distância, ou seja, não afetado pela velocidade da luz. Como se a explicação mais simples para isto é como se tivéssemos um fio ou um papel em que, quando eu toco de um lado, a onda é sentida logo do outro. Portanto, há uma ligação invisível imediata, como se não houvesse separação. Considerando a evolução, os tempos em que estamos, também astrologicamente, para quem liga à astrologia, e na minha concepção das constelações, porque fazemos a constelação com pessoas e colocamos representantes, começamos por colocar alguém que nos representa a nós e depois vamos imaginar que é uma situação com um filho, pedimos à pessoa que está a colocar o tema que escolha alguém para representar o filho. Então, nesta forma, a pessoa, tal como no psicodrama, a pessoa que tem o tema, que tem o problema, fica a observar de fora e há dois representantes do próprio e do filho que vão interagir e depois vamos observar os comportamentos e desses comportamentos inferir, o comportamento essencialmente não verbal, inferir o que é que se passa à distância, o olhar, o que é que a pessoa sente. E a informação, como sendo nós antenas, emissoras e receptores, a informação passa porque há uma intenção, uma abertura de dar permissão que essa informação passe. Há um livro muito interessante onde tudo isto é explicado através da física quântica e de experiências, que é o campo da Lynn McTaggart, se não estou enganado. Este campo que é aberto é apenas uma intenção e é o facilitador, neste caso eu, que coloca a intenção do que é da origem do problema ou da origem da questão. A minha forma de colocar o campo é a minha e diferente de outros facilitadores. Cada um tem o seu entendimento, conforme são mais tradicionais, vou dizer assim, tal qual o Bert formou a escola, formou e pessoas que seguem esta escola, que se limitam no fundo à ancestralidade, e já é muito, é uma limitação já muito abrangente, à ancestralidade e à família de origem, onde estão as maiores partes dos problemas. Mas eu concebo que as questões podem vir de outras vidas também. As questões são da própria alma também. Porque tenho um entendimento transpessoal mais abrangente de que nós, enquanto alma, escolhemos
o corpo, o pai e a mãe. Então, para se falar de um verdadeiro empoderamento pessoal, temos que falar que nós, enquanto almas, escolhemos o nosso caminho, os nossos padrões, aquilo que vamos carregar, as dores, porque vamos passar. Para quê? Porque queremos uma série de experiências que nos vão permitir crescer. Não há crescimento sem dor e é muito giro porque agora vários autores dizem a mesma coisa, que é impossível crescer sem trauma. Crescer, podem ser os melhores pais, é sempre traumatizante, porque é um processo constante de morte e renascimento. Tem que morrer uma criança para surgir um adolescente, tem que morrer um adolescente para surgir um adulto, e estes mortes e renascimentos constantes, que acontecem no nosso corpo biologicamente a nível celular, são muito fortes. Por outro lado, eu tenho 48 anos, neste corpo, quem vive aqui há 48 anos é uma criança, não é um adulto. E ser adulto não é ter um corpo de adulto, não é fazer 27 anos, ou 28 anos, ou 18 anos, considerando que só se é plenamente adulto em termos da formação do cérebro aos 25 ou 26. Portanto, vamos dizer que, usando a regra dos 7, é aos 28, 7, 14, 21, 28. Então, neste processo de adultecer, é um processo muito mais emocional do que um processo físico. E este processo emocional, muitas vezes, e em muitas pessoas, conseguimos observar que não foi feito. Como é que observamos que não foi feito? Porque emocionalmente ser adulto é ser o pai e a mãe desta criança interna que existe dentro de nós. E ser o pai e a mãe desta criança interna é já não procurar fora o pai e a mãe. E onde é que nós, enquanto adultos, procuramos o pai e a mãe? Nas relações, em primeiro lugar, amorosas. Porquê? Porque o pai e a mãe não é a pessoa. O pai e a mãe não é o ser humano. O pai e a mãe que nós transportamos foi o padrão que foi impresso, que houve um imprint, em inglês, em nós quando nós nascemos. Porque para um irmão que nasce 5, 6, 7 anos depois, o pai e a mãe vai deixar uma marca diferente, vai deixar um carinho diferente, vai moldar o filho de forma diferente, porque já passou pela experiência de ter um filho, já passou por muita coisa na vida, nesses 7 anos, e então vai se tornar alguém diferente. Portanto, é mesmo ser humano. Para um filho é uma coisa, até pela sua própria história e sensibilidade, e para outro filho é outra. Então, o sistema é interno, o sistema não é externo. O que nós fazemos quando fazemos uma constelação é ir buscar um filme de 35mm, pô-lo na máquina e projetá-lo cá para fora. Pode ser uma constelação individual com bonecos, pode ser usando objetos, pode ser na água, pode ser com cavalos, pode ser só interna, sem nada externo, porque o sistema é interno, pode ser com pessoas. Constelação é uma técnica, não é uma terapia. Então, nesta projeção, nós vamos observar qual é o filme que está cá. Qual é o filme que nos está a condicionar. E permite, mediante o que o facilitador e os caminhos que o facilitador vai encontrando, a edição do nosso próprio filme. O resultado de uma constelação ou de qualquer terapia não depende do facilitador, depende da capacidade de aceitar e de reformular, reenquadrar, fazer o reframe da história, ter outra perspectiva da história, perceber que o pai ou a mãe não tinham mais para dar porque eles próprios também não receberam, então só souberam dar aquilo àquele filho. Porque a criança birrenta, que quer o que quer, continua cá e ela continua a procurar o pai e a mãe. Então, enquanto eu não me empoderar e disser, ok, eu enquanto alma escolhi este caminho, escolhi este pai, escolhi esta mãe, escolhi estes processos, escolhi estas vivências. Como ser humano é muito duro.
aí posso me empoderar, porque se a escolha é toda minha, então consigo assumir o meu processo e deixar de apontar dedos. Enquanto apontar dedos, estou preso. Quando assumo que a própria escolha do pai e da mãe foi minha, liberto-me. E então assumo, eu sou meu pai e a minha mãe, eu cuido da minha criança interna, integro o masculino e o feminino e acabou. Qual é a complicação? A complicação, obviamente, quando temos traumas, quando temos abusos por parte de um pai e de uma mãe. Mas ao pai e à mãe não se ama nem se odeia, só é necessário aceitá-los e agradecer a vida. Porque, independentemente do que se tenha passado depois e considerando que a nível da alma fomos nós que escolhemos e se quisermos noutras vidas, se nós fomos abusados por aquela pessoa, poderá ter acontecido com uma grande probabilidade noutra vida, termos sido nós o abusador e vimos inverter o papel enquanto não nos libertarmos, o ciclo vai se manter karmicamente, ou não. Então, este empoderamento, este reconhecimento da alma e este assumir de ser capaz de agradecer só a vida, mas para isso antes é preciso fazer um processo de libertação da zanga, porque somos humanos e porque temos zanga, temos raiva. Isto é a primeira coisa que as pessoas não estão habituadas. É o meu pai e a minha mãe, eu não posso estar zangado. Podes, porque a criança está zangada. Então a primeira coisa, temos que libertar deste sistema toda a zanga, para depois podermos ter essa aceitação. E a libertação da zanga é o que nos traz alívio. Porque a zanga esconde uma frustração e a frustração esconde o desejo de termos sido vistos, termos sido considerados, termos feito parte do sistema, podemos ter sido sentido excluídos, abandonados, não vistos, não considerados, não amados. Isto depois vai ter implicações em tudo na vida. Considerando que quando existe a fecundação ou quando vai haver uma criança, a alma, o espírito, como quiserem, já está com a mãe e com o pai. Portanto, eu trabalho com a minha perspectiva é de que nós temos 5 corpos e podemos trabalhar, e temos que trabalhar esses 5 corpos para resolver um problema. Temos o espiritual, ou a alma, que tem um propósito, que traz o seu karma, a sua escolha. Depois, agora já há uma fotografia do momento em que o espermatozoide entra no óvulo e é como se fosse uma explosão nuclear. Vê-se claramente um círculo com uma luz branca e é uma explosão. Então temos um campo energético depois do campo ou do corpo espiritual ou da alma, temos um energético porque é uma fusão de energia. Depois começam-se as células a desdobrar e vamos ter o corpo físico, é o terceiro. Depois este corpo físico nós começamos já a sentir tudo o que se passa à nossa volta, o que a mãe sente, as emoções, portanto na barriga podemos já ter traumas, se fomos desejados, se não fomos desejados, isto já fica tudo marcado no nosso cérebro mais reptiliano de sobrevivência e já temos uma informação aí marcada e inconsciente. Então depois deste emocional, nascemos e vamos então para o mental. Então temos os 5 corpos: espiritual, energético, físico, emocional e mental. Há uma coisa aqui importante. Não somos todos iguais. Não vale a pena. Ao terceiro, quarto mês, até ao terceiro, quarto mês, o feto é igual. E só acontece uma coisa para existir uma mudança e nos transformarmos homens, porque de base os genitais estão todos dentro. Testosterona. Há uma descarga de testosterona e essa descarga de testosterona começa a fazer alterações. Faz alterações físicas e a primeira alteração física é aquilo que é a vagina vai sair e formar o pênis
e aquilo que são os ovários vai sair e formar os testículos. Portanto, é exatamente esta inversão, o que causa isto é a testosterona. Mas muito mais importante que as diferenças genitais são as diferenças que acontecem a nível cerebral. Existe uma membrana que liga lóbulo direito e lóbulo esquerdo. Essa membrana é praticamente destruída com a testosterona. Os circuitos neuronais que se formam com a testosterona são completamente diferentes daqueles que existem quando não há testosterona. Se não há uma membrana que liga lóbulo direito e lóbulo esquerdo, significa que o homem muito facilmente separa razão e emoção. Enquanto que no cérebro feminino, sem esta intervenção da testosterona, não há esta separação. Então, é uma perspectiva completamente diferente. E é muito engraçado, na sexualidade, a mulher necessita de ser amada para se permitir a sexualidade e o homem precisa da sexualidade para se sentir amado. E é este choque depois que acontece também na sexualidade, mas a nível do cérebro são funcionamentos completamente distintos. Os papéis também são diferentes. Fisicamente, o homem estava apto para ir caçar e aí vem na ordem que o homem não é mais importante, mas está primeiro que a mulher. Está primeiro porque é ele que dá a vida e pode dar a vida na defesa da tribo, voltamos à tribo, a defender a tribo, e dá a vida, pode dar a vida porque a caçar também pode correr perigo. Então, o homem a caçar tem que se focar num animal, comunicar não verbalmente, muito rapidamente, ter uma lança, correr, ignorar detalhes, árvores, focar no objetivo, ter uma lança, estar em grupo e matar o animal. Tem um objetivo. Ora, o cérebro da mulher a fazer esta tarefa, a flor, a árvore, a folha, o detalhe, o chão, isto é bonito, isto é tão giro, outra coisa. Focados. Por isso é que nós estamos sentados num sofá a olhar para a televisão, estás a ver o quê? Nada. Nós não estamos a ver nada. Nós abrimos o frigorífico, onde é que está a manteiga? Está aí à frente dos teus olhos. Não vejo. Porquê? Porque a mulher tem outra capacidade de ver mais, ouve mais, vê mais tons, vê mais detalhes, tem outra entendimento e outra visão. Nós somos muito objetivos e focados. Se eu tiver pegado na manteiga, eu pus a manteiga naquele sítio e nunca mais ninguém lhe mexeu, eu sei espacialmente, eu vou lá com a mão, porque a manteiga no meu cérebro está numa posição. Eu não estou a ver, eu sei que ela está lá. Mas se eu abro e ponho a mão, não está, espera, mas eu deixei-a aqui. Não está. Então onde é que está? Não sei. Onde é que está? Está aí à tua frente, não vejo. E depois vai lá, está aqui. E de repente já me aconteceu, miraculosamente, passei a ver, mas não via. Mas de repente, quando há uma mão que toca no objeto, está aqui, não estava a ver. E não estava. Não estava. Então, há diferenças físicas, biológicas, no funcionamento cerebral, que depois têm impacto no funcionamento emocional, que depois têm impacto em tudo na vida. Então, pegando nestes 5 corpos, isto só para dizer que para um tema, um padrão ficar resolvido, no meu entendimento, tem que estar trabalhado, tratado nos 5 corpos. No físico, no emocional, no psicológico, mental e no energético. As constelações, não sendo uma terapia, sendo uma técnica, trabalham parte destes corpos. Não trabalham o físico e não trabalham assim muito o energético. Trabalham o psicológico, o emocional e podem também trabalhar a parte da alma. Mas mais o emocional, que depois afeta o psicológico, que depois pode afetar o físico. Para concluir, na minha forma de ver, dizer uma coisa importante. Relativamente a 2 coisas. A ancestralidade, tudo está na nossa genética. Na epigenética, sabe-se agora que é epigenética, que um acontecimento como a Segunda Guerra Mundial
ou quem esteve em campos de Auschwitz, há um padrão que se vê nas gerações que vêm a seguir, netos, bisnetos, há padrões que são iguais porque ficou marcado na genética, pela epigenética, o trauma. Então, o ambiente influencia a genética através da epigenética, e isso agora já está demonstrado e estudado. Então, acontecimentos da família, acontecimentos atrás, bisavós, avós, etc., até a 7ª geração, podem estar marcados e condicionar-nos. Primeiro temos que ver a família de origem e depois perceber o que é que a mãe aconteceu e porque é que aquele padrão vem, e poderemos ir à ancestralidade. A questão do ADN. Relativamente a doenças, que é algo que também se trabalha em termos sistémicos, em termos de constelações. Nesta morte e renascimento, o nosso corpo em 6 meses cria todas as células e renova todas as células. Então nós em 6 meses podemos criar um cancro e em 6 meses a pessoa pode curar o cancro. Não é o facilitador nem as constelações que se curam, é a própria pessoa, sempre a própria pessoa, na minha perspectiva. Porquê? Porque há uma informação emocional, psicológica que o corpo está a dar. Temos a alma, temos o psicológico, temos o emocional, e se nada disso é resolvido, então temos no físico. É como se fossem níveis diferentes, nós não tratamos e depois instala-se a doença. Quando se instala a doença, vamos fazer aquilo que normalmente não fazemos, é cuidar de nós. Somos muito melhores a cuidar dos outros do que a cuidar de nós. Ser o nosso pai e a nossa mãe, cuidar da nossa criança, cuidar do nosso bem-estar. Dói-me o joelho esquerdo, o que é que isto significa? Depois há significados que a sistémica traz e que nós, constelações, trabalhamos. O lado direito é o lado masculino, o lado esquerdo é o lado feminino, o lado feminino está relacionado com a mãe, o lado direito está relacionado com o pai. Então, com estas informações, vamos trabalhando o sistema interno da pessoa para chegar... Para quê? Para chegar a um equilíbrio, para repor o que o Bert chamou as ordens do amor, ou seja, porque há um equilíbrio de amor que, quando algo muda esse padrão, há alguém que se sacrifica para. Um exemplo simples, se um pai trabalha muitas horas ou numa situação extrema, agora temos guerra, vai para a guerra, pode haver um filho mais velho que queira cuidar da mãe, ser o homem da casa. Isto é uma péssima posição porque o filho não pode ser o protetor da mãe. A mãe é que é responsável pelo filho, ela é que é a segunda na ordem. Mas o pai pode deixá-lo nessa posição. E logo isso traz um tema porque não está no seu lugar. Então isto é a questão da ordem na família. O pai, a mãe, o filho mais velho, do meio, o mais pequeno, etc. Nunca um filho pode tomar o lugar do pai ou de uma mãe. É isto. Acho que já chega. Ficamos por aqui de explicações. E agora vamos trabalhar. Obrigado.